podcast direto ao ponto especial de verão. Oferecimento CEA Grupo Equatorial. Pelo futuro, todo dia. E Corsã. A Corsã cuida da água, você curte com consciência e juntos vamos viver um verão 360 graus. Elas são nossas companheiras diárias. Enfeitam nossos jardins, refrescam os ambientes e contribuem para uma alimentação melhor. Não é por acaso que as casas repletas de plantas se tornaram uma sensação durante a pandemia. Mas assim como nós, as plantas também sofrem com as estações mais quentes e secas, como o verão. Fatores como o sol excessivo, a umidade do ar e outros aspectos naturais podem ajudar ou atrapalhar a planta que você está cultivando em casa. Para falar mais sobre isso, conversamos com a professora Alice Pita Barbosa, que é doutora em Fisiologia Vegetal e apaixonada por plantas. Alice atua no programa de pós-graduação em Botânica e é docente no curso de Biologia Marinha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela vai nos explicar como manter as nossas plantas vivas e saudáveis no verão, a estação mais quente do ano. Professora, o verão é realmente uma estação difícil para as plantas ou as altas temperaturas também podem trazer benefício para elas? É verdade que para muitas plantas, como por exemplo as cactáceas, muitas suculentas e várias outras espécies vegetais, a alta intensidade de radiação, o calor, pode ser bastante benéfico para as plantas. Porém, para algumas outras espécies, para muitas espécies, aliás, o verão pode proporcionar um verdadeiro estresse, né, devido às ondas de calor intenso, a um ambiente mais seco, em que acaba promovendo uma maior demanda transpiratória pelas plantas, ou seja, as plantas acabam perdendo mais água, se desidratando mais facilmente, e também devido ao excesso de radiação luminosa, que acaba causando danos ao aparato fotossintético das verdinhas. Então, esse conjunto de fatores que é bastante recorrente durante o verão, ou seja, calor intenso, ambiente mais seco, né, restrição hídrica e excesso de radiação luminosa, podem desencadear estresse à planta, causando até mesmo sua morte. Durante a pandemia, foi possível observar que muitas pessoas passaram a adquirir plantas para ter uma companhia em casa, tornar seus lares mais aconchegantes e desenvolver uma terapia ou hobby. Em 2020, o setor de plantas e flores fechou com um crescimento de 10% no faturamento, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura. Dados do Google Trends também mostram como o interesse pelo tema aumentou durante o isolamento. Em junho de 2020, houve um salto de pesquisas pelo assunto plantas, em comparação aos últimos 5 anos. Pesquisas relacionadas tiveram aumento na popularidade, como plantas fáceis de cuidar, plantas de sombra e plantas de casa. Mas apesar disso, muitas pessoas tiveram dificuldades em manter suas novas companheiras saudáveis, visto que não sabiam exatamente quais rotinas de cuidados elas exigiam. Nesse sentido, quais são os cuidados básicos que todo mundo que adota uma planta precisa saber? E quais são os cuidados que precisam ser redobrados durante o verão? Durante o verão, o cuidado mais básico, né, que geralmente precisa ser redobrado, é a rega. Devido ao calor intenso, o ambiente mais seco, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, que a gente tem um verão mais seco, ao contrário do que ocorre lá no sudeste do Brasil, por exemplo, as plantas acabam transpirando muito mais, ou seja, elas acabam eliminando maior quantidade de vapor de água pelas folhas. Então, elas desidratam muito mais rápido. Então, uma boa dica no verão é sempre ficar de olho ali, dar uma conferida se aquelas folhas das plantas estão com aspecto murcho, porque se tiver com aspecto murcho, está na hora de dar uma irrigada, né? Claro, sempre tomando cuidado para não irrigar em excesso. Nos dias mais quentes e secos, principalmente, uma dica é dar uma borrifadinha de água
nas folhas, que isso vai minimizar as taxas transpiratórias também. Uma outra dica interessante é quando cortar a grama, né? A pessoa foi lá, cortou a grama do jardim, e aí não tem o que fazer com aquela grama, coloca ela no canteiro. Onde tiver solo exposto, distribui aquela grama, que isso vai promover um sombreamento da superfície do solo e vai retardar a evaporação de água, mantendo a planta mais hidratada por mais tempo também. Uma outra dica é no caso de plantas de vaso, essas plantas podem ser colocadas em locais um pouco mais frescos, à meia sombra, principalmente na parte da tarde, né? Então, priorizar o sol da parte da manhã, que é um horário do dia que está mais fresco. Então, a planta vai aproveitar esse sol e no horário do dia que está mais quente, essa planta pode já ficar à meia sombra. Em outros casos, né, por exemplo, plantas de interior que precisam de um ambiente com baixíssima luminosidade, né, meia sombra, luz difusa, como por exemplo as avencas, samambaia, avenca. Além dessas plantas não tolerarem sol e calor, elas também não toleram vento. Então, além de abrigar essas plantas contra o excesso de radiação luminosa e excesso de calor, também é importante não colocá-las num local que venta muito. Em períodos mais quentes, temos a tendência de regar com mais frequência e dar mais água para as plantas, além de expô-las a um sol que é mais quente nessa época do ano. Tudo com o objetivo de ajudar no desenvolvimento. Apesar de todo esse preparo para encarar o verão, existe algum cuidado excessivo que pode prejudicar a planta? Bom, o principal cuidado, entre aspas, que nós vemos as pessoas reclamarem é que eu reguei demais a minha planta e ela morreu. Né? Então, assim como a falta de água é um problema para a planta, o excesso também é. Nada em excesso faz bem, nem para a gente, nem para as plantas. Então, o ideal é cultivar as plantas, a maioria delas, em solos bem drenados, ou seja, que apresentem um percentual ali de areia ou algum outro composto que contribuam para a drenagem do excesso de água. Uma vez que esse acúmulo de água no fundo do vaso ou até mesmo no pratinho vai levar ao apodrecimento das raízes. Então é interessante ter esse cuidado de não regar em excesso. Também o excesso de adubação, que pode causar toxidez à planta. Então sempre ficar atento, né, às instruções do fabricante do adubo, ou utilizar adubo orgânico, adubo humus de minhoca, biofertilizante produzido a partir do processo de compostagem. São opções alternativas bem interessantes que vão contribuir para a saúde das plantas. E como que eu sei se a minha planta está saudável ou não? Uma dica é sempre ficar de olho nas folhas, né, que é o órgão que mais manifesta aquilo que está acontecendo com ela, né? Se ela está bem, ela vai apresentar folhas com uma coloração viva, um formato adequado para a espécie, né? As bordas íntegras. E no contrário, pode ser um indicativo de que aquela planta não está bem. A rega é uma grande preocupação de quem cuida de plantas. Porém, por vezes, podemos ficar em dúvida se a irrigação foi suficiente para aquele dia quente. Alice, como podemos saber se as plantas estão precisando de água? E como saber se elas já receberam água demais? Geralmente, a rega excessiva deixa as folhas e os caules com um aspecto mole, apodrecido. E já a falta de água deixa as folhas com aspecto murcho e as bordas e os ápices passam a apresentar partes secas. Para evitar que a água se acumule no fundo do vaso ou nos pratinhos, nos casos em que a rega ocorreu em excesso, é interessante utilizar pedras no fundo dos vasos, né? Então, encher o fundinho do vaso ali com pedras vai impedir que a água se acumule ali, faltando oxigênio para as raízes, que é justamente o fator que vai ocasionar esse apodrecimento, né? Essa morte de algumas regiões da raiz. Pode acabar, inclusive, matando a planta. E uma técnica bastante comum que nos permite saber se o solo, as camadas mais profundas de solo do vaso estão secas ou úmidas, é introduzir um palitinho de madeira, né, e retirá-lo para ver se esse palito se o solo ficou aderido ali no palito, né? Então, dessa forma a gente consegue ter uma noção
se é necessário ou não fazer uma rega. Essa é uma ótima dica para medirmos a quantidade de água. Agora, outra preocupação recorrente é saber quando as plantas precisam estar ou sair do sol. Existe alguma forma de observar isso em casa e evitar que nossas plantas se queimem? Bom, essa é uma questão bastante delicada, porque além das variações que existem entre as espécies, existem também variações dentro da própria espécie com relação à demanda luminosa. Por exemplo, se aquela muda da planta tiver sido cultivada num ambiente com baixa radiação luminosa, é provável que seja uma planta que vai preferir ficar num ambiente que não receba luz direta o dia todo durante o verão, né? E o contrário também é verdade. Uma dica é sempre se informar sobre a espécie que você está levando para casa, se é uma planta de interior, né, que prefere uma luz difusa, um ambiente de meia sombra, ou se é uma planta de exterior, que vai preferir uma luz direta, né, em maiores quantidades. Em geral, na falta de luz, as plantas passam a apresentar uma coloração mais pálida e amarelada, né, um aspecto que a gente chama de clorótico. Por outro lado, o excesso de luz também vai fazer mal, né, pode causar danos ao aparato fotossintético da planta, e é possível observar o bronzeamento das folhas, isto é, as folhas passam a adquirir uma coloração um pouco avermelhada ou amarronzada, né, e essa coloração deixa de existir quando a planta é levada para um ambiente com iluminação mais amena. Então é possível, né, ficar de olho nessas características para definir o local ideal para colocar a planta. Bom, professora, estamos nos encaminhando para o fim, mas antes de encerrar o nosso bate-papo, gostaríamos de saber quais são as plantas mais fáceis de se ter em casa. Esse é um dos questionamentos recorrentes nas pesquisas do Google que estão relacionadas às plantas, como a gente já comentou aqui no podcast. As famosas suculentas são ótimas alternativas, além de serem fáceis de propagar, né? Então são plantas bastante vistosas, que crescem bastante durante o verão e que apresentam uma alta resistência aos estresses ambientais. O lírio da paz é uma ótima opção para quem quer uma planta de interior, fácil de cuidar. E para o ambiente externo, eu recomendo as famosas 11 horas, que são plantas que apresentam flores com diferentes tamanhos e cores, né? Então são plantas bastante vistosas e flores bastante vistosas e fáceis de cuidar também. Boletim de Notícias do Litoral. Essa foi mais uma edição do podcast Direto ao Ponto Especial de Verão. Produção e roteiro de Júlia Osório e Giovana Batista. Locução de Júlia Osório e edição de Aleph Alencar. Até a próxima!